Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 4 de novembro, mais uma segunda-feira, iniciando mais um mês e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você consegue ajudar o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? E lembrando, tá, pessoal, não vai cair o dedo, não custa nada deixar o like aí, ok? Dito isso, partindo pro gráfico, o início de semana positivo em números, tá, pessoal? Até o momento 1,57. Lembrando, Bolsa passa a fechar a partir de hoje às 18 horas por conta do horário de verão lá nos Estados Unidos, mas como a gente sabe, né, quando isso acontece, acaba mudando pouquíssima coisa nesse uma hora é, de, de pregão ainda que tem das 17 às 18, então o mercado praticamente morre. Eu sempre vou trazer aqui o conteúdo de fechamento para vocês um pouquinho antes, tá? Então, dificilmente vai dar alguma divergência muito grande de preço, alguma coisa, tá, pessoal? Enfim, só um adendo, tá? Ibovespa hoje uma alta aí de 1,55. Lembrando que eu estou gravando aqui um pouco antes do fechamento do pregão, mas não deve mudar muita coisa. Ainda segue travado, volume bem abaixo da média. Para ficar interessante para cima, só quando começar a romper a faixa ali do 132, 132.500, por enquanto ainda segue bem fraco. E para baixo, zona de suporte, a região de 126 mil reais, que é essa região de linha de tendência de alta. E um pouco mais abaixo, caso permaneça ainda esse viés de tendência de baixa no curto prazo, zona mesmo de suporte forte que eu vejo, a região dos 125 mil pontos, região essa que é de fundo aqui anterior do nosso Ibovespa, ok? Já o dólar hoje abriu aí com gap de baixa, até o momento uma queda de 1,5%, volume aqui de venda um pouco alto, né? Assim, na média, na verdade, mas ainda segue o processo de correção normal, trabalhando dentro de um contexto de alta, porém passando por um processo de correção, zona de suporte importante, a região dos 5.740, 5.720, né? E ainda segue alvo lá em cima no 5.940 pro dólar. Partindo lá fora para mercados internacionais, deixa eu só dar uma ajustada aqui rapidinho. A gente tem o S&P que ainda segue fraco. Lembrando que amanhã tem eleições nos Estados Unidos, tá? E também começou a temporada de balanço das empresas aqui na nossa bolsa. Então isso vai dar uma movimentada no mercado. Hoje a gente já viu aí uma alta de algumas ações, mas assim ainda aquela alta sem volume, né? Muito por conta do balanço. Então bastante calma também, tá, pessoal? Só fazendo esse adendo novamente, mas voltando para o cenário lá fora. Amanhã tem eleições nos Estados Unidos, então é bem provável que a bolsa hoje ficasse bem travada. E deixa eu até dar um zoom aqui, resumindo o dia de hoje, uma dúvida, né? Um candle doji, que doji é um candle de dúvida, tá bom? Zona de suporte principal para o S&P segue sendo a zona dos 5.650 e para cima a resistência mesmo só lá no topo dos 5.880. O índice da Nasdaq próximo do 0 a 0 também. O que eu falei para o S&P vale aí para o índice da Nasdaq, que é o índice de tecnologia. Principal resistência lá na faixa dos 18.700 pontos. Zona de suporte principal, essa região aqui dos 17.800 pontos. Tá? O petróleo 0,31 de alta, ainda segue em zona de congestão. Zona de suporte nos 69 dólares e resistência nos 78. O minério de ferro ainda segue na tentativa de armar um pivô de alta para retomar o viés mais comprador no curto prazo. Ele está tentando romper a região de 104,80. Para confirmar esse pivôzinho aqui embaixo, olha, tem que fechar acima do 105. Ainda precisa entrar mais volume, o volume deu uma boa caída, mas se acionado esse pivôzinho em cima dos 105 dólares, abre espaço para voltar a testar o topo principal anterior, já dentro de um viés mais de compra, né, de alta no curto prazo, lá para a faixa dos 112 dólares, ok? O DXY ainda segue o processo de correção. Correção é essa que está nas médias, né? Média móvel de 20 alinhado com média móvel de 200. Então, zona principal de suporte para o DXY, essa região de média móvel de 200 na faixa dos 103 dólares e 50. Nikkei 2,60 de queda, totalmente lateral. Deixa eu tirar essas médias agora. O DAX
0,5% de queda também bem fraco. Zona principal de suporte lá embaixo nos 18.900 e principal ponto de resistência dos 19.700. Hang Seng uma alta de 0,93, lateral processo de correção, Bolsa da Rússia, zona de suporte 0,76, por enquanto só repique. O ouro, meus amigos, também processo de correção em topo, trabalhando dentro de uma tendência e um canal de alta ainda no curto prazo, nada mudou, tá só passando por um processo de correção no momento. Zona principal de suporte agora, essa região dos 2.700 e para cima segue alvo lá para a região dos 2.800, 2.800, depois 2.850. É o ouro que segue tendência aí forte de alta no curto prazo, né? O gás recuperando hoje, né? Então a gente vê que ele veio testar último nível de FIBO e acabou reagindo, forte fluxo comprador, ou seja, um volume comprador aqui acima da média, demonstrando a possível formação de um fundo ascendente na região dos 2,50 e a partir daqui retomando viés mais comprador. A expectativa agora é que volte a testar seu topo na região aí dos 3 dólares e 15, já considerando esse ponto de resistência aqui também, né? Rompendo aí os 3,15, abre espaço para buscar os 3,50. A prata ainda bem fraca, 0,14 de alta, testando o ponto aqui de resistência. Se fechar assim no dia de hoje, quem sabe nos próximos dias não aciona uma barra compradora, tá? Dado que a gente tem aqui em cima de uma zona de suporte, ou seja, um pullback em cima de cabeça de pivô anterior, que era resistência, que passa a ser como suporte. E se fechar assim hoje novamente o dia, né? Dois martelinhos aqui invertido, podendo demonstrar possível reversão de movimento, tá? Mas por enquanto ainda nada demais aí para prata, né? Bitcoin caindo mais, né, durante a semana, na verdade. Hoje mais 1,73 de queda, voltando para testar ponto principal de suporte, que é essa região da cabeça do pivô anterior, na zona aí dos 65 mil dólares. O que não pode ele começar a fechar abaixo dos 65, tá? Aí ele volta para o meio desse balaio de gato, fica um movimento mais congestionado para o curto prazo de novo. Mas lembrando, tem eleições nos Estados Unidos, independente de quem ganhe, isso vai trazer volatilidade para os mercados, principalmente para os criptoativos. Então, bastante atenção que deve entrar bastante volatilidade, principalmente no decorrer dessa semana, ok? Inclusive, deixa eu trazer aqui outro estudo, que o Bitcoin estruturando um possível canalzinho de alta aqui no curto prazo também agora, ok? O Ethereum ainda segue fraco, né? Lá naquela região dos 2.400, ainda em região de congestão, tá? Tem zona de suporte principal só lá embaixo, nos 2.135 dólares, tá? Dando uma olhada aqui no desempenho lá da bolsa do S&P, a gente vê que um dia bem morno, maioria dos setores trabalhando aí com a baixa volatilidade, tá? Então não teve nenhum setor aí que teve forte valorização de alta e nem negativa. Tá? 50% levemente negativo, 50% levemente positivo. Já mundo afora, antecedendo umas eleições lá nos Estados Unidos, um dia mais morno, exceto no Brasil, que é época agora de resultado de balanços, deve não, mas aí volta a volatilidade, dá uma mexida nos papéis, mas bastante atenção, ok? Mas a gente vê aí nossa bolsa hoje trabalhando de certa maneira com uma média aí de 4% de alta dentro dos principais ativos, ok? Restante aí do mundo afora, um dia com mais baixa volatilidade, um dia mais morno, provavelmente também esperando aí os resultados lá fora de política, né? Melhor e pior performance do dia. Nós só vamos olhar aqui o Dow Jones, né, que agora a gente não consegue olhar mais lá. O Dow Jones hoje trabalhando numa queda de 0,56, 0,5% de queda, né? O Russell, que também é interessante, hoje uma alta de 0,5%, alta de 0,5%. Deixa eu clicar aqui para ver se é uma alta de 13, acho que é 0,5% mesmo. É uma alta de 0,5% trabalhando de maneira lateral, né? Deixa eu voltar aqui. Plataforminha pesada esse site aqui, porque trava tudo. Ó. A melhor performance do dia, como a gente olhou ali no TradingView, o gás, né? Puxando aí 4,70. Olha como é que deixa lento aqui, cara. E a pior performance, o VIX não conta porque é o índice de volatilidade. A laranja com uma queda aí de 3,8. Beleza?
Bom, voltando para nossa bolsa, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Os dois ativos que mais subiram, tá, pessoal? A gente tem MGLU, hoje com uma alta aí de 10% até o momento, volta de fluxo comprador. Lembrando, de novo, tem divulgação de balanço. Então, sim, não faria nada, tá? Não faria nada, mas agora ganhou um espaço para vir buscar aqui os 10,53. Mas é o papel que ainda segue tendência de baixa no curto prazo, né? A Cogna pode acionar um pivô, vamos ver se é um pivô de alta alinhado com as médias. Alinhado com as médias, olha, ela corta, ou seja, ela rompe um canalzinho de baixa, faz o processo aqui de correção, volta a testar antigo ponto de resistência do canal de baixa, agora como um suporte, e volta a querer para romper topo, bastante força compradora, pouquíssimo volume vendedor nessa última movimentação das 3 últimas semanas. Então o papel rompendo aqui essa zona e fechando acima dos 1,55, aciona um pivô de alta que pode trazer o papel para uma retomada, né, para uma possível movimentação de alta no curto prazo, quem sabe para buscar aqui até média móvel de 200 na região de 1,91, tá? Quem sabe com a Cogninha aí ressurgindo das cinzas. Veja a entrada aqui no pivô já no rompimento. Cara, não faria nada, tá? Um stop aí de 12%. Em cima da média móvel de 50 no gráfico semanal, eu preferia deixar confirmar, tá? Eu aguardaria romper, fechar acima aqui, para depois tentar se posicionar, ok? Os dois que mais caíram, Azul 4, uma queda hoje de 3,95, já não vejo mais nada para fazer. A gente comentou de possibilidade de voltar para os 4,88, se não se segurar, próximo suporte 3,90. Hype 3 também já não vejo mais nada para fazer, próxima zona de suporte os 20,77. Lembrando que se você aí quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte. Beleza? E mais uma vez agradecendo aí aos pedidos pro dia de hoje. Muito legal, muito interessante. Teve aí algumas boas ações, beleza? Já o 3, não vejo nada, tá, pessoal? Papel totalmente tendência de baixa, perdeu mínima histórica. Deixa eu ver. É mínima histórica? Perdeu mínima histórica, não ficaria comprado no papel, porém também não vejo uma venda ainda, tá? Próximo alvo, a região lá dos 5,95, mas a gente poderia projetar essa movimentação aqui, né? Olha. Esse último topo deixado aqui com o rompimento desse fundo aqui, ó. Próximo alvo ele já cravou R$6, agora lá os 5,75, depois 5,38, tá? Não vejo nada para ser feito agora. JHSF, apesar da alta hoje de 5%, ainda não vejo pontos de compra, tá? Não sou comprador de JHSF por enquanto, meio congestionado nessa região toda aqui de resistência, olha. Tem uma barreira gigantesca aí para JHSF. Mesmo que consiga romper os 4,65, ainda tem uma linha de tendência de baixa de médio prazo passando na região dos 4,82, tá? Então não é um cenário que me deixa muito confortável não, tá? Acho o papel interessante e passaria a pensar em possível compra só num pivô acima dos 4,90, tá? Então ainda tem um pouquinho mais de chão, aguardaria deixar romper toda essa confusão aqui para baixo e fazer um pivô de alta aqui para cima, que aí sim a gente tem espaço para ver o ativo andar. Ok? Por enquanto, não é um papel que eu me meteria não. Kepler 3, eu comentei com vocês, inclusive se alguém aí pegou a ação, conseguiu extrair lucro, né? Enfim, seguindo aqui o educacional da sala, deixa aí nos comentários. Foi um papel que eu trouxe para vocês, tanto em análise de fechamento da semana passada, quanto no vídeo de sábado, que é do nosso panorama semanal, radar de swing trade. Beleza? Eu comentei aqui trade de correção, né? Era o trade de correção, o papel acionou no rompimento da máxima da barra de sexta, o stop estava aqui na mínima. Quem pegou já se deu bem, né? O papel chegou a dar uma puxada, tá correndo a operação, não vejo a entrada mais, o stop segue aqui embaixo. Tentar carregar o papel aqui para esse pico de resistência anteriores, que é do topo aqui anterior, lá na região dos 11,10, 11,40. Ok? Por enquanto não vejo mais entrada. Quem pegou ficou muito bem posicionado, tradezinho de correção, né? Movimento de alta, apenas uma perna, passa por um processo de correção, afastado da média móvel de 9 de 20, ele volta, corrige, média segue em ascendente, rompeu a máxima, você tenta pegar a favor
da movimentação vigente, tá? Volume comprador no dia de hoje aí também. Klabin 4 surpreendendo, tá? Hoje uma forte alta de 4,77, bastante fluxo vendedor, inclusive foi um papel que a gente tinha comentado de possibilidade de venda, né? Lá pelo semanal, se perdesse a mínima da semana passada. Hoje já no início da semana ela já nega totalmente esse estudo, né? Cancela totalmente, agora passa a virar para compra. E lembrando, como é bom ser trade de curto prazo, a gente pode mudar de opinião de um dia para o outro, tá? Então, perdesse a mínima poderia ser uma venda, que eu comentei que não era uma venda tão interessante pelo contexto gráfico, mas tecnicamente ele poderia dar uma venda. E hoje o papel vira para cima de novo, rompendo uma resistência aqui de curto prazo e voltando a trabalhar dentro de um canal de alta de uma tendência principal, tá? Então bem interessante, só não vejo compra aqui, ok? Não vejo compra para quem já está comprado em algum desses pontos aqui para baixo, enfim. Stopzinho pode ser a mínima do dia de hoje, se for pensando em trade de curto prazo, a mínima de hoje e tentar carregar, tá? O papel fica interessante no rompimento dos 4,50. Se romper essa região, aí sim começa a ter mais espaços, né? Vamos só para a gente medir aqui, olha, porque é ponto de resistência de toda essa congestão aqui anterior, tá? Deixa eu só tirar essas médias daqui. Que é essa zona aqui, olha. Então o Klabin 4 começa a entregar a possibilidade de retomada de movimento mais direcional, fechando acima lá dos 4,50. E não me posicionaria aqui, esperaria um pullback talvez pelo intraday, aquele esquema de tentar pegar uma correção da barra, né? Você pode pegar aqui, olha, entre máxima e mínima da barra e tentar comprar a correção no intraday, correção essa que fica lá pela faixa dos 4,29, o que seria um pullbackzinho na cabeça desse pivô aqui anterior também, tá? Então, pontos aí interessantes, essa região aqui entre os 4,32 aos 4,29 para Klabin, tá? Não compraria no rompimento da máxima aqui não. Mas voltou a ficar bem interessante o papel, né? BBAS 3, por enquanto não vejo nada. Tendência de baixa no curto prazo. Média móvel de 20 vem ancorando essa movimentação. Por enquanto não vejo compra. Vamos ver se tem alguma divergência aqui. O papel tá meio enroscado. Nada. Pode entrar um repique, talvez. Mas se perder o fundo aqui, aciona um pivô de baixa, né? Olha. 25,99 perdeu, fechou abaixo, expectativa de retornar lá para os 24,76, onde foi um ativo que eu comentei no fechamento mensal ao vivo aqui com vocês do mês passado, ainda não foi nem o desse mês. Desse mês não foi nem o de outubro, foi antes de outubro ainda, da possibilidade de BBAS voltar lá para a região dos 24,74, que diga-se de passagem é uma zona de suporte bem interessante caso o papel se segure. Tá? O papel deixou aqui um ombro cabeça ombro em zona de resistência e jogou para uma tendência de baixa no curto prazo, média móvel de 20 vem conduzindo agora. Não vejo nada para fazer, tá? Vamos olhar o semanal. Não tem nada assim muito interessante não, tá, pessoal? Papel de maneira resumida trabalhando dentro de uma congestão aqui, né? Não podia se considerar isso aqui, olha, essa zona de fundo aqui em cima, né? SAPRE 11. Não vejo mais nada para fazer. A gente comentou de venda no papel, mas já foi. A venda era perdendo essa consolidação aqui da região dos 27,09. Quem pegou já se deu bem. O papel andou bem. Stop está posicionado aqui embaixo. Alvo a região dos 25,40. Depois os 24,30, caso siga tendência de baixa, tá? O papel só não vejo mais nada. A gente comentou de pivô alinhado aí com todas as médias, né? Olha lá. Movimento de baixa, congestionou. Pivô de baixa, movimentaçãozinha a favor dessa tendência principal. Tentar carregar até a próxima zona de suporte para baixo. Tá? O papel perdeu bastante força, chegou a entregar uma forte movimentação de alta, mas agora já não vejo mais nada para ser feito. Microsoft, por enquanto, não vejo nada no curto prazo, tá? Além do papel tá trabalhando dentro de uma tendência de alta no curto e no curto não, no curto e no médio prazo. Porém, não tem nem não vejo algo comprador no curto prazo para dentro do papel por enquanto. Tá interessante seria se deixasse alguma barra de ignição aqui próximo a essa zona de suporte para se posicionar, né? Mas por enquanto ainda segue o processo de correção, mas vale atenção porque é uma zona de suporte do canal de alta aqui, beleza? Para fechar, Google, que eu já comentei com vocês, quem pegou no início do movimento se deu muito bem.
Foi aqui embaixo onde a gente comentou no pivô, né? Teve diversas oportunidades de pivô aqui embaixo, tradezinho de correção. A última de pivô foi aqui, olha. Quem pegou se deu bem, já deu para fazer parcial ou até mesmo ter encerrado o trade. E agora o que eu vejo aqui é o trade de correção, né? Onde a gente tem afastamento da média móvel de 9, ele vem, recua, testa a média móvel de 9, média móvel de 9 segue ascendente, passa a ser a barra referência. Rompeu a máxima, eu tenho uma compra com stopzinho na mínima. Não é um dos stops melhores, não gosto muito desse contexto de stop, mas tecnicamente tem uma entrada de correção. Seria entrada no rompimento da máxima, stop na mínima, tentar carregar até esse topinho aqui, olha, da região dos 87,40. É a única coisa que eu vejo, tá? Não vejo mais nada tão interessante no papel. Beleza? Bom, espero poder ter ajudado vocês. Bons trades, bons trades. Lembrem-se, vai entrar volatilidade, então muita calma, muita atenção e saiba trabalhar a volatilidade, porque a volatilidade não é ruim, volatilidade é bom desde que saiba usar o juízo. Beleza? Até amanhã, pessoal. Abração aí.